Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E gente, hoje vamos falar de uma HQ do Batman lançada esse ano, que olha, é uma forte concorrente aí, é uma das melhores HQs do Batman desse ano, que sai em décadas. É, sem exagero mesmo, galera. E melhor ainda, ela traz um gostinho do que nós devemos ver no filme do The Batman. Isso porque a HQ Batman, o Impostor, é escrita por um dos roteiristas do novo filme do Morcegão. E assim, esse Batman dá a cara do Robert Pattinson e a maneira de agir dele nessa história lembra muito o que nós já vimos nos trailers de The Batman até agora. Pois é, esse quadrinho então aí do Batman Impostor deu o que falar esse ano e vamos trazer a história completinha dele aqui no canal. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar, o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aí o seu bate-like e o seu bate-comentário, porque nos ajuda bastante aqui no YouTube, beleza? Deixa aqui já nos comentários se você estava sabendo aí dessa HQ do Batman, o Impostor. Dado esse recado, essa minissérie então do Batman, que a gente vai resumir hoje, ela teve 3 capítulos e chamou a atenção pela sua arte belíssima e de ter então um dos roteiristas, do novo filme do Batman, o The Batman. O nome desse sujeito é Mattson Tomlin, um dos roteiristas do próximo filme do herói da DC, fazendo aqui então o seu primeiro trabalho para uma HQ. E tem a arte da talentosíssima Andrea Sorrentino, que recentemente ilustrou o quadrinho Coringa, o Sorriso de Matar. A premissa dessa história, ela tá lembrando bastante o que a gente já tá vendo aí nos trailers do The Batman, já que nessa HQ tá sendo explorado bastante o aspecto psicológico do Bruce Wayne, e também porque foca no início da carreira do Batman. Ambientada nos primeiros dias do Bruce Wayne como vigilante de Gotham, a história mostra o surgimento de um Batman falso que mata criminosos e faz questão que a cidade toda veja. Com isso, o verdadeiro Homem-Morcego entra na mira dos criminosos e também da polícia de Gotham. Daí então que vem o título, do Batman, o Impostor. Mas bora então ver agora essa história completinha. Parte 1, Consultas. A história começa na casa da doutora Leslie Tompkins. Ela acorda no meio da noite com um forte barulho e encontra o Batman sangrando no chão da sua casa. Ela tira a máscara do herói e vê que ele é o Bruce Wayne. Ela sabe, vendo os ferimentos dele, que ele seria melhor tratado no hospital, mas ela hesita em chamar uma ambulância. A Leslie conhece toda a raiva e dor que levou o Bruce a chegar nesse estado. Ela lembra de quando o Bruce perdeu seus pais, do seu estresse pós-traumático e os seus problemas de ansiedade, mas acima de tudo, ela lembra da raiva do jovem Bruce. Ela conta que há 6 anos atrás, o Bruce desapareceu sem dar mais notícias. E antes disso acontecer, ela disse ao Bruce que se ele não souber lidar com essa raiva que tem dentro dele, essa raiva vai matar ele. Mais tarde, naquela noite, o Bruce acorda. Ele ainda está na casa da Leslie e ele vê que a doutora cuidou dele. O Bruce pergunta das suas roupas e a doutora pergunta se ele está se referindo ao uniforme que ele usa todas as noites para bater em outras pessoas. Ela exige que ele se explique e caso não faça, ela chamará a polícia. O Bruce então começa a falar dos acontecimentos da noite anterior. Ele impediu um assalto, mas um bandido acertou um civil e toma um garotinho de refém. Ele usa o seu batarangue para salvar o garoto, mas os criminosos fogem no processo e ele é ferido. Uma perseguição se inicia com o Batman indo atrás desses bandidos com uma moto. E dá pra ver aqui nessas páginas que usam bastante a tonalidade da cor vermelha, que é uma cor que está sendo usada bastante aí nas artes promocionais do filme The Batman. O morcegão persegue o carro dos bandidos e usando uma granada de fumaça, ele os faz bater. O Batman os tira do carro e age de maneira bruta. Ele quebra o braço de um e a perna de outro. Só que um dos bandidos acerta uma facada no Bruce. Ele nocauteia os dois e os deixa para a polícia. O herói diz que perdeu muito sangue e quase perdeu a consciência na casa da Leslie. Ele não sabe se veio ali para morrer ou procurar ajuda. A doutora pergunta como essa ideia de ser o Batman chegou a ele. O Bruce, ouvindo essa pergunta, diz que só consegue se lembrar dos morcegos. Ele conta para Leslie que nos últimos anos ele percorreu o mundo atrás de uma forma de dominar o seu medo, para que
ele no fim acabasse então se tornando esse medo, para que no fim ele acabe se tornando esse próprio medo. Ouvindo tudo isso, a doutora diz a ele que isso não é normal nem um pouco. Ela oferece a sua ajuda como psicóloga e pede a ele que a convença de não chamar a polícia. Ela até diz que ele pode matar ela, mas a doutora sabe que o Batman não mata. O Bruce responde que essa é a diferença entre ele e os que ele combate. Ele continua falando que ele está fazendo a diferença na cidade, lembrando que há poucos dias Gotham teve uma noite de crime zero, algo que não acontecia há 50 anos. E ele conta, dessa conquista com uma certa alegria até. E que tudo isso não foi graças ao prefeito, nem também à polícia, e sim só a ele. Mas a Leslie continua achando que esse método é muito perigoso para a saúde mental dele. Então ela tem uma ideia. Ela mostra um documento e pede para ele assinar e virar o seu paciente. Dessa forma, tudo que eles conversarem ali ficará com eles. Assim, todo alvorecer, o Bruce deve visitar a doutora para se consultar com ela. O Bruce fica receoso, mas acaba aceitando e assina o documento. No dia seguinte, a detetive Wong vai até um dos prédios das empresas Wesker, pois lá, um dos funcionários acredita que o Batman utilizou seus equipamentos nesse local. Depois, ela vê imagens de uma figura misteriosa e um sujeito que não deveria estar ali. Eles acreditam que é o Batman. Esse Sr. Wesker depois fala com a detetive que ele é Gotham e que quer ver esse problema do vigilante Batman ser resolvido o quanto antes. Ele ainda diz para ela que todos os magnatas de Gotham não gostam, dessa atitude do Batman, dele ficar se metendo nos assuntos da cidade, e que caso a polícia não dê um jeito nisso, eles mesmos darão. Ele comenta que essa detetive Wong é uma das melhores da polícia, se não a melhor, e que ela vem fazendo um bom trabalho. Mas a Wong nota um certo tom de ameaça aí nessas últimas falas do Wesker. Depois, no elevador, a detetive encontra um homem um tanto estranho, que fica falando consigo mesmo, mas com vozes diferentes. Ela reconhece ele como sendo Arnold Wesker, o filho lá do Sr. Wesker, e que a gente conhece como sendo o ventríloco, mas que aqui parece que ele ainda não virou aquele super mafioso. No caminho de volta à delegacia, ela pensa no que o Wesker disse a ela, e no impacto social e econômico do Batman em Gotham. Quando ela chega no trabalho, ela é informada que ela agora faz parte de uma Bat-Força-Tarefa. Ela reconhece alguns dos membros dessa equipe e o seu capitão diz que o Batman finalmente fez o que esperavam. Ele matou alguém. É mostrada então uma gravação que está passando nos noticiários de Gotham. É do Batman matando reféns que ele mesmo fez e atirando esses reféns do telhado. O capitão da Força-Tarefa relata que esses reféns eram todos criminosos de Blackgate, que tinham sido liberados recentemente. Um policial da equipe chamado Hatcher concorda com esses novos métodos do morcegão, mas o capitão desaprova isso e menciona que a administração anterior do Gordon com o Batman foi muito danosa para a delegacia. Ele termina dizendo que o Batman é um criminoso e deve ser capturado. A Wong, em seguida, andando por Gotham, pensa no que já se sabe sobre o Batman. Já fazem 3 anos desde que ele apareceu, e que ele ainda é considerado uma lenda entre criminosos da cidade. Ele também tem várias tirolesas pelos telhados de Gotham, e isso faz com que ele pareça que muitas vezes ele está voando, e ele tem acesso a muitos equipamentos pesados e caros. Essa sacada aí do Batman usando várias tirolesas aí entre os prédios de Gotham é uma sacada bem inteligente. Acho que até é a primeira vez que é assim que é imaginado os voos do Batman, pela cidade. E bem, novamente voltando para o consultório da doutora Leslie, ela está esperando o Bruce no entardecer, como eles combinaram lá naquele contrato. Quando ela está prestes a ligar para a polícia, o Batman chega ali, e ele tá todo ferrado. A Leslie mostra as manchetes do Batman matando aqueles reféns. Ele explica a ela que há um impostor em Gotham e se passando por Batman. E um muito bom. E por isso o Bruce anda todo ferrado. Ele perguntou, se bateu, em todas as máfias e gangues da cidade, incluindo o Pinguim aqui, e não conseguiu nenhuma pista. O Batman fala que o medo é a sua principal arma, mas a doutora explica que a polícia só o tolerou até agora por ter tornado o trabalho deles mais fácil. Mas agora que ele cruzou a linha, eles irão caçá-lo. E agora a história corta para mais um vilão do Batman que é reimaginado aqui nesse universo, que é o grande caça-ratos, o Otis Flanagan. E aqui ele é só um simples detetizador de ratos, mas aqui ele não mata esses ratos, ele só captura eles. Ele, na verdade, tem penas dele, de como todos odeiam os ratos. Ele, de certa forma, se vê neles. Ele é conhecido como Homem-Rato nas ruas e vive uma vida muito cruel. Só que quando ele está sozinho no telhado,
ele dá de cara com o Batman impostor. Enquanto isso, temos uma página muito legal do Bruce e da Wong tentando descobrir a identidade dos seus alvos. A detetive começa a ver quais seriam os maiores prejudicados com a atuação do Batman, enquanto Bruce tenta buscar algum elo entre as vítimas do impostor. Só que alguém bate na porta da mansão Wayne, e é a detetive Wong. Ela diz que quer fazer algumas perguntas sobre o Batman para ele. Parte 2, Negação. A história volta para a doutora Leslie, que está com problemas para dormir. Isso muito porque ela fica pensando, no Bruce nas consultas com ele. E é nessa lembrança que nós temos aqui uns acontecimentos chocantes. Ela fala com o Bruce e pergunta por que ele está sendo expulso de toda a escola que ele é matriculado. O garoto está sempre brigando, e a Leslie nota em como ele fala e se expressa e de como ele é inteligente, mas isso é muito perigoso. Se ele não aprender a controlar os seus demônios, ele será o seu pior inimigo. Depois ela se lembra de uma visita do mordomo Alfred. Ele conta que todo o staff da mansão tem medo do garoto, menos ele. Ele até tenta conseguir com que a doutora receite remédios para dopar o Bruce. Aos 11 anos, o Bruce foi mandado para uma escola militar na Rússia e o Alfred se demitiu da sua função. Caraca, maluco, então aqui nesse quadrinho o Alfred não segurou a responsabilidade. O cara abandonou o jovem Bruce Wayne. E assim, até não me incomodo tanto com isso, porque casa bastante com a proposta, dessa HQ, que é ser talvez o mais real possível. E convenhamos, o mordomo, por mais tempo que ele esteja ali com uma família, lidar, com uma criança com tantos problemas e também outras coisas judiciais, talvez, eu não acho que talvez ele abandonando o Bruce ali seja algo tão raro de acontecer se fosse bem na vida real, sabe? Mas dependendo do quanto você acha que o Alfred não poderia até abandonar o Bruce aqui, é um caminho bastante inédito, assim, de se tomar numa HQ do Batman. E tem depois um momento aqui nessa HQ que tem uma frase muito boa. É quando a Leslie diz que depois da morte ali dos Wayne, todo mundo ficou preocupado, sobre os aspectos legais lá da empresa, do que vai acontecer com a fortuna, mas ninguém ligou pro garoto. Boa demais essa frase. Mas quase chegando tarde pro compromisso deles, o Batman entra no consultório e bastante ferrado. Mais uma vez, a Leslie começa a tratar dele e o Bruce conta que vem caçando esse impostor do Batman. E para tentar achar uma pista dele, o herói se infiltrou lá na torre das empresas Wesker, onde tem um andar onde tem todas as imagens de vigilância da cidade que são captadas pela tecnologia do Wesker. O problema é que ele é descoberto e tem uma luta brutal aqui com o chefão de segurança do prédio. O destaque aqui é que na confusão, o Batman acaba entrando no quarto do Arnold Wesker, e aqui dá pra ver que ele tem sim uma fixação pro ventrílocos. E a arte aqui da HQ consegue passar muito bem essa bizarrice, que é esse vilão, que eu adoro, é um dos meus favoritos aí tirando o Coringa. O Alfred, ele tem lá o seu boneco característico, que é o Scarface, e ele tá conversando com ele. O boneco grita com o Arnold para ele finalmente perguntar algo que ele queria pro Batman. E esse algo é que o Arnold pede então pro Batman matar o pai dele. O Bruce vê que ele precisava de ajuda, mas ele conta a Leslie que a sua missão estava feita e ele o deixou ali, sem responder nada. O Batman conseguiu hackear aquela rede de vigilância. A doutora aproveita esse tópico da loucura do Arnold e pergunta como Bruce se sente em relação aos seus pais. Ele comenta que seu pai não era sempre amável e que nascer rico fazia as pessoas já não gostarem dele. O outro papo que a Leslie começa é sobre a detetive do Bruce, a Blair. Essa Blair que ela se referiu é a detetive Wong. A história então retoma, aquele momento em que a detetive tá lá na mansão Wayne perguntando pro Bruce sobre o Batman. E ele já meio que disfarça fazendo aquele papel dele de desentendido, que não sabe nada, das empresas Wayne, e ele convida ela para entrar mesmo assim. E a gente pode ver que a mansão Wayne ela tá totalmente abandonada. A Wong fala que descobriu que o vigilante tem uma espécie de rede de esconderijos de motos por toda a cidade. E ela chegou às fabricações e vende lotes das empresas Wayne. Então ela está ali para pedir permissão para averiguar o balanço financeiro da empresa. O Bruce fala que não vem atuando muito lá, mas ele é super solícito e diz para a detetive que pode investigar sem problemas. Mas aí a Leslie revela, que o Bruce poderia ter saído aí da lista de suspeitos da detetive Wong, mas ele continuou contato com ela. Isso porque o Batman impostor lá continuou matando um monte de gente em Gotham. E o Bruce comenta que a Blair poderia ser esse acesso dele então aos documentos que a polícia tem sobre
sobre o impostor. Mas tem um motivo a mais. A Blair teve os pais assassinados brutalmente e o Bruce acha que ela vai se compadecer dele e isso será uma fraqueza que ele poderá explorar. Ele continua sua história para Leslie, de um almoço que ele teve com a Wong. Os dois vão se conhecendo melhor, perguntando sobre o passado de cada um, até com o Bruce convidando-a para jantar. E aí, gente, ele revela para Leslie que sim, ele se apaixonou. E vemos nessa página sensacional os dois se beijando. Pois é, começou apenas como uma missão, mas o Bruce acabou se apaixonando. Só que embora ele esteja gostando da Blair, ele ainda está muito focado em pegar esse impostor. E por isso então, no calar da noite, né, quando os dois passaram uma noite juntos, ele vai lá e hackeia o notebook da mulher. E analisando esses dados sigilosos que ele conseguiu, o Batman nota certas coincidências. Principalmente que a maioria das vítimas tinham sido sentenciadas pelo mesmo juiz. E o Batman vai até a casa dele. Só que lá ele descobre a dura verdade sobre esse juiz. Essas sentenças dele foram depois negadas porque o próprio Batman e o Gordon mostraram que esse juiz tinha conexão com a máfia. Contudo, foi nessa treta com os juízes que a carreira do Gordon acabou. O Bruce conclui que esse impostor tá querendo limpar o trabalho que o Batman não conseguiu. O Batman então promete para Leslie que a próxima vítima, se o impostor fizer, vai ser a última. Enquanto isso, lá o pai do Arnold Wesker, aquele magnata, ele fica sabendo da recente invasão lá que o Batman fez e convoca a detetive Wong para dar um sermão nela. Contudo, quando ela chega ali, ela já chega com uma boa ideia lá pro Wesker. Ela pede a ele que dê acesso à sua rede de vigilância, mas só a ela, não a polícia, para ela ver o que o Batman estava indo atrás. Nessa conversa, ela nota um machucado nele e diz se foi por acaso o Batman que fez isso, mas o magnata diz que na verdade foi o seu filho Arnold. Enquanto a detetive olha para o que o Batman pesquisou, nós vemos que o Bruce chegou à conclusão de que o suspeito é o caça-rato que nós vimos antes, o Otis. Mas a Wong também é braba na dedução e ela também chega nessa mesma conclusão. E a polícia então vai prender o Otis e eles chegam antes do Batman na casa dele. A Wong então e seu parceiro conseguem prender lá o caça-ratos e começa o deslocamento até a delegacia. Mas é aí que o Batman aparece lá na sua motoca potente e ataca com um gadget que danifica o carro da polícia. E quando o Batman tá prestes a pegar o Otis, a Wong o encontra e aponta sua arma para ele. E tinha que ser logo a garota que o Bruce tá gostando, né? Mas ele mesmo assim privilegia a missão e dá um golpe que derruba ela. Ele diz para ela não levantar e leva o Otis dali. A Leslie depois vê na TV esse último feito do Bruce e fica preocupada. O Batman começa a interrogar o Otis sobre o impostor e ele responde que na verdade ele é amigo do herói. E na delegacia, o Hatcher vê a Wong no depósito de armas e pergunta enquanto ela está se armando se ela está querendo sair para a guerra. E ela só responde se ele quer ir junto com ela. Parte 3. Aceitação. Aí a história avança e é mostrado que o Batman soltou o Otis. E claro, a polícia localiza ele e começa a interrogar o caça-ratos. E ele meio que repete o que ele já falou pro Batman, né? De que ele é um super amigo do Batman e fica ajudando ele. E não sabe por que esse Batman agora acabou maltratando ele. Ele diz que o Batman estava numa missão para punir os homens maus da cidade. Mas o Hatcher dá bobeira com essa arma dele e o Otis a pega. E antes de apertar o gatilho e morrer, ele diz que só queria fazer algo de bom. Voltando para as consultas do Batman e da Leslie, ele revela a ela que o Otis disse que o esconderijo do impostor é atrás de uma cachoeira nos esgotos, de uma queda d'água. Ele diz à doutora que teve de machucar a Wong na sua última operação e que essa foi a pior coisa que ele já fez. O Batman então começa a investigar os esgotos ali de Gotham atrás dessa bendita cachoeira. E a Wong, que ainda está analisando o caso do Batman, ela vê o que o Gordon disse da última vez em que ele apareceu publicamente. E ela começa a achar que realmente esses últimos crimes aí do Batman não estão muito de acordo com ele. Deve haver algo a mais acontecendo. E então o Batman finalmente descobre, né, aquele esconderijo secreto do impostor no esgoto. E era atrás mesmo de uma cachoeira. E lá o Bruce encontra armamentos pesados. Só que o impostor também tá ali e chega atirando. E ele depois aplica alguns golpes certeiros no Batman. A luta sai daquela cachoeira e então começa uma troca de golpes entre os dois Batmans.
O herói vê que ele tem bastante treinamento. E em meio a essa luta, a polícia já chega nos esgotos e rende o herói. Mas o Batman tem sempre uma carta na manga e ativa uma granada de atordoamento, dando tempo para ele escapar vivo ali do esgoto. O Batman sai de bueiro ali no meio de uma rodovia mega movimentada. E aí ele começa a fazer um GTA na vida real, porque ele rouba ali um carro de civil que estava passando, só que o problema é que ele tá perdendo muito sangue ali da luta que ele teve com o Batman impostor. E por isso ele bate o carro, mas perto de um dos edifícios das empresas Wayne. E aí ele consegue usar uma daquelas tirolesas que se ligam entre os prédios. Mas aí um helicóptero da polícia acha o Batman. E aí tem uma perseguição de tirar o fôlego, com o Batman pulando entre vários prédios, até que ele é finalmente acertado. E quem disparou esse tiro foi a detetive Wong, que deduziu onde é que ele poderia estar. E quando ela chega próximo do Batman, ele mesmo revela o seu rosto para ela. De cara, o Bruce diz que o Batman não mata, e que tem alguém se fazendo passar então pelo Batman. E daí o Bruce já começa a se levantar, mas ele aí revela, que ele nunca quis machucar ela. Enquanto ele vai embora, ele diz para ela que se ela for atirar, que ela atire mesmo porque ele tá indo embora mesmo. E então a Wong não dispara, e o Bruce sai do prédio, fazendo seus primeiros socorros. E ele apaga aqui embaixo dessa montanha de lixo. A doutora Leslie vê todo esse confronto na TV e fica tentando falar com Bruce sem sucesso. Outra que está assustada é a própria detetive Wong, que está deixando cair a ficha de que o Bruce é o Batman. Um tempo se passa e o Bruce aparece para Leslie. Ele diz que vai parar com essas consultas e que o Batman faz a diferença na cidade, e ela sabe disso. A Leslie diz então que não vai ligar para a polícia, mas ela confessa para o Bruce que ela acha que é o Batman que está machucando mais ainda o Bruce Wayne. E ela até tenta aconselhar o Bruce a tentar usar sua fortuna para tentar fazer esse bem que ele tenta enquanto ele é o Batman. Mas o jovem diz que na verdade ele não tem total controle ali da fortuna dos Wayne. A justiça vai dando aos poucos até ele fazer os seus 30 anos. E que ele até tentou fazer o bem com a sua fortuna, mas que isso não deu resultado. O Bruce se despede da Leslie e aí revela que ele tem uma dica de quem é o impostor. Ele lembra da arma dele no armazém. Ela pertencia a um criminoso famoso e deveria estar sob posse da polícia. E juntando todas essas pistas, ele mata a charada que o impostor é um policial. E o Bruce vai até o apartamento da Wong para explicar tudo isso. Ele fala a ela que ele não é um serial killer como impostor. A detetive ameaça prender ele. Contudo, para mostrar que confia nela, o Bruce tira novamente seu capuz. Ele confessa que achava que o Bruce Wayne tinha morrido com seus pais, que só via raiva, mas aí ele conheceu a Blair. Ele pede para ela ajudar a ele a prender o impostor. E a Wong ela fica na dúvida se na verdade o Bruce está todo esse tempo manipulando ela. Mas mesmo assim ela vai até o arsenal lá da polícia e começa a tirar as digitais daquela arma que o impostor estava usando. Ela encontra com seu parceiro Hatcher e diz a ele que é hoje que eles vão prender o Batman. Ela marca um encontro com o Batman nesse prédio abandonado. Ela revela que as digitais da arma estão em um local seguro. E assim que o Bruce pergunta por que então eles estão ali, a Wong recebe um tiro, mas não letal. Ela cai e se segura nessa beirada do edifício. O Batman também é atingido, mas ele então segura ela e usa seus gadgets para amortecer a queda. Mas eles mal têm tempo para respirar porque o impostor aparece ali. O Batman tenta ganhar tempo com uma granada, mas como ele está ferido, ele é golpeado por esse Batman do mal. Esse impostor diz ao Batman que ele precisa entender uma coisa. Ele fala que todos aqueles criminosos que ele matou foram soltos por causa do Batman, e agora é ele que vai levar a culpa e o impostor vai seguir matando esses criminosos. Contudo, a Wong consegue acertar um tiro nesse Batman impostor, que volta as atenções para ela. Mas aí o Bruce levanta e grita o nome do impostor, que é o Hatcher, o parceiro da Blair. Ele em seguida arremessa um batarangue certeiro no olho do impostor, que cambaleia e parece cair para a morte certa. Mas o Bruce impede isso. Ele diz para o Hatcher que ele vai morrer na cadeia. Mas aí o maluco pega o batarangue que estava no olho dele e crava no braço do Batman, o fazendo cair para sua morte. O Bruce vê o policial caindo, mas a Wong enfim tenta prender o Bruce. Ele até se deixa ser algemado
amado, mas aí ele pergunta a ela se o Batman realmente não faz diferença em Gotham. E na página seguinte, nós vemos que a Blair deixa o Bruce fugir. E numa narração final, nós temos a doutora Leslie Tompkins fazendo meio que um resumo de tudo que ela viveu aí junto com o Bruce nos últimos dias. Ela diz que com os últimos acontecimentos, o legado do Batman pode ter sido perdido. Não se sabe se o Batman tá vivo ou morto, ou se realmente teve um impostor. Mesmo com aquele policial sendo incriminado, não se tem todas as provas concretas para convencer todo mundo. Nesse ponto, o impostor venceu. Mais pessoas sabem o segredo do Bruce agora. Isso pode ser como um veneno que corrompe esses que sabem. E querendo ou não, o Batman vem criando mais e mais monstros. E vemos assim o Batman indo visitar o Arnold Wesker. E subvertendo o que esperávamos, ele encaminha ele para a doutora Leslie, que o recebe com esse bilhete do Bruce. E por fim, essa HQ acaba com o Batman deixando flores no túmulo dos seus pais, dos pais da detetive Wong e do caça-ratos. E é dessa forma que acaba a HQ do Batman, o Impostor. E agora eu quero saber, na verdade, a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa HQ? Eu gostei bastante desse roteiro, desse Batman bastante pé no chão, essa análise psicológica aí do Bruce, principalmente nas partes do próprio Bruce, né, refletindo sobre ele mesmo, sabe? Tem umas frases muito boas e a arte também tá sensacional. E assim, se o The Batman for realmente nessa pegada, nesse nível de roteiro, olha, nós realmente podemos ter um grande filme mesmo do Batman. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo no Padrim e no Clube de Canais no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.